Pois é, essa questão da ida para o centro que tu diz, inclusive, teve uma notícia do deputado Paulo Bilinski defendendo porte de arma para pessoas trans, né? Então, para que as pessoas trans possam ter uma segurança maior com o porte de armas, ou seja, já estão deixando a transfobia de lado e tentando colocar na pauta deles armamentista, então defendendo questões que não fazem parte. Quando que a gente sabe que, na verdade, dar armas... E algumas candidaturas trans de direita estão sendo organizadas para esse ano. Exatamente. É uma tentativa de cooptar a pauta identitária para a direita? É uma tentativa de se aproximar dessa população, sim, Viaro. Me parece uma leitura aí do campo da direita que a identidade por si só, né, a orientação sexual, nesse caso, vamos partir desse lugar, ela não define ninguém automaticamente como de esquerda ou como de direita. Eu posso ir até um pouco mais profundo nisso, Viaro, dando um exemplo do que foi a campanha de 22, entre negros, também pouca gente fala nisso de maneira geral, mas Bolsonaro ganhou. Mesmo o discurso da esquerda sendo um discurso inclusivo, protetor, acolhedor, de identidade, de valorização da cultura e tudo mais, entre os negros, quem ganhou na eleição de 22 foi Bolsonaro. E isso se deu, obviamente, em função da pauta evangélica, porque entre os evangélicos a maioria são de negros, e isso acabou fazendo diferença no final. Ou seja, está mostrando que a nossa abordagem com essas populações, elas são no mínimo tem que rever, né, Viário? E aí, quando a gente vai na questão, por exemplo, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Se a gente tem esse dado, e é óbvio que essas pessoas se sentem perseguidas, querem se proteger, querem se armar. Então eu não duvidaria que essa pauta se conectasse com essas pessoas a partir desse lugar das armas, Viário. Não seria uma surpresa para mim, não. Eu também não teria essa surpresa, meu caro. O Bruno Galvão mandou uma pergunta aqui para ti. Boa tarde, Viário. Paulo, fui vencido ao dizer que o Lula não tinha que ir no desfile. Você acha que o estrago na imagem demora a passar ou é amor de carnaval? Difícil dizer. Teve um desgaste ali, tá? Me arrisco a dizer, inclusive, que teve mais desgaste do que ganho, propriamente, tá? Qual é a minha leitura? O desfile, ele dialoga de maneira geral com as pessoas que já estavam convertidas, né? E o fato de envolver recurso público, de ter sido uma escolha segundo a oposição política, e ainda aquele ataque ali aos conservadores, e quero me aprofundar um pouquinho depois nessa questão da lata ali, afasta, de alguma forma, uma parte ali do centro e aumenta a rejeição entre a direita. Lembrando que Lula venceu 22 a partir do diálogo com o centro. Tá? A partir de quem fez muita diferença vindo para o nosso campo foi o campo liberal, foi o campo do centro, que de fato tinha uma resistência a Bolsonaro muito grande por causa da questão das vacinas, do ataque à democracia e tudo mais que rolou ali naquela eleição. Agora, um ponto, Viário, que, cara, a esquerda precisa olhar de uma maneira mais pragmática. Do meu ponto de vista, a questão central ali não foi atacar conservadores. Conservadores são de fato inimigos políticos, né? Porém, o que a gente tem ali, que de fato se expande ao centro e que tem um nível de apoio muito grande na população, é o conceito de família. O brasileiro valoriza, gosta e quer o conceito de família.
ao atacar a ideia de família, ao mostrar ali a imagem de uma família, junto a esse processo do conservadorismo, me parece ter dado uma força para esse argumento do lado de lá, tá? Que inclusive permitiu que as pessoas fizessem aí algum tipo. Então, atacar a ideia, atacar o conceito de família não me parece uma boa estratégia. Isso referendado, inclusive, por pesquisas, né? Muito bem. 12 horas e 56 minutos deste 21 de fevereiro. Deixa eu fazer os agradecimentos ao pessoal que está contribuindo. Obrigado, Tiago Andrade. Muito obrigado, Cláudia, que disse aqui a contribuição para o ingresso. Obrigado, Souza Dênia. Viário, você é o melhor. Obrigado, minha cara. Cidinha, adoro o professor Viário modo pistola. Não tô modo pistola, Cidinha. É só que o gado a gente tem que mandar pro raio que parta mesmo. Lucinei Matos, Viário, estarei no Brasil. Quero o seu livro. Abraço. Obrigado. Tá lá no meu Instagram, gente. A minha mini turnê tá lá, todas as datas e locais também. Neide Ponzoni, obrigado. Aida Maria Campos. Agora o terrivelmente evangélico vai precisar explicar seu Instituto Mendonça Palusa. Soraya, muito obrigado pela contribuição. Maria Inês, muito obrigado por ter dado 5 membros aqui, batemos a meta de membros. Regina Célio Lourenço, boa tarde, Rio de Janeiro, vamos colaborar com o DCM e ingresso. Maria Tereza Seco, muito obrigado pela contribuição também. Braço Forte Sinuca. Braço forte, sinuca. Eu gosto de ver gente que sabe jogar, porque eu não sei jogar coisa nenhuma. Nuggets, obrigado pela contribuição. Luciana Cobucci, pela primeira vez concordo com Nicole. Dudu não tá bem. O Bruno Galvão, que eu já li aqui a pergunta. O Nuggets, membro por 40 meses, mandou aqui a contribuição pra gente. E aí eu tenho uma pergunta aqui, uma questão da Isabel, que eu quero trazer para ti, Paulo. Deixa eu buscar aqui a pergunta da Isabel. Tá aqui. Qual a chance de todos esses escândalos enfraquecerem a própria mídia? A mídia, ela vem num processo de desgaste de maneira geral, né? Em função de que, por acaso ontem eu estava vendo aquela série do Collor, né? O que a Globo faz ali em 89 com o Lula é um negócio absolutamente vergonhoso, né? A própria Globo já reconheceu, como reconheceu a atuação na ditadura e várias outras coisas. Mas assim, vergonha absoluta. E o que a gente está vendo agora é que você consegue ter um nível de retrucar, de dialogar, de cobrança, de exposição e de transparência que não era permitido, não era possível anos atrás, né? Então, de maneira geral, esses desgastes, eles vêm diminuindo de maneira geral até o alcance da própria mídia, mas, ao mesmo tempo, tem um movimento de um resgate, vou colocar aqui entre algumas aspas, de um lugar da mídia meio como guardiã da informação, né? De uma certa seriedade, principalmente nesse momento histórico enorme que a gente está vendo com esse avanço da inteligência artificial, nosso nível de desconfiança sobre tudo aumenta muito. Então, em teoria, a grande mídia tenta exercer esse lugar, se vender nesse lugar de que está aí cumprindo esse papel democrático, constitucional, pró-informação de qualidade. Mas a gente sabe que o que a gente está vendo de maneira muito prática nesses últimos anos, Viário, é sim uma diminuição desse poder da mídia e uma distribuição desse poder em várias outras frentes.